Se diz que muito a Idade Média era de ignorantes, que havia uma massa de analfabetos, que a igreja controlava o saber e tudo. O que você tem a dizer sobre isso? Isso é uma falácia, assim, terrível, né? É uma falácia terrível, porque é fato que no começo da Idade Média houve toda aquela conturbação social, né, decorrente da queda do Império Romano, mas tão logo foi possível, primeiramente os monges, depois muitos eruditos também, não só religiosos, né, contribuíram assim para se atingir um nível de produção cultural imenso, né? E eu não estou falando aqui do renascimento cultural, não, somente no final da Idade Média, né? Se a gente remontar mesmo na Alta Idade Média, né? Para quem não sabe, para quem não conhece, quem está em casa, né? A Idade Média geralmente é dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média fica com a primeira parte dela, 476 até mais ou menos o ano 1000, e a Baixa Idade Média depois do ano 1000. Tem muitas outras designações, né? Eu prefiro aquela que é trina, né? Que tem a da Alta Idade Média, a Central e a Baixa. Que vem das escolas francesas, de fato. Os franceses, mais racional. Sim, de fato. E lá nos Estados Unidos, eles associam... Eles têm uma outra forma de abordar, que é a Early Middle Ages, né? Que é a Idade Média... o comecinho dela, que eles associam essa parte mais ao termo Dark Age, né? Mas mesmo ali, mesmo no começo, nós tivemos, por exemplo, a Renascença Carolíngia, a Reforma Carolíngia, que foi uma coisa fantástica, né? E, para quem não sabe, foi todo um renovo cultural surgido na França, entre a França e a Alemanha, né? No extinto do Império Carolíngio, sob a tutela, digamos assim, de Carlos Magno, mas se engana quem pensa que Carlos Magno era a peça central, né? Quem era a peça central era um arcebispo, o arcebispo de Orleans, Teodulfo de Orleans. E é ele quem vai justamente conduzir uma série de estudos e incentivar as artes, o estudo, a educação como um todo, né? Para quem não sabe, a Renascença Carolíngia, ou a Reforma Carolíngia, ela teve 5 pontos de um avanço imenso, né? Então, só para citar alguns deles, né? A invenção da minúscula carolíngia, que foi a ideia de começar a escrever as letras minúsculas e padronizadas. Né? Isso é impressionante. Quando a gente escreve hoje, não dá valor ao minúsculo, né? Mas você imagina a revolução que foi feita. Sim. Muito hoje em dia se fala, né, professor, da alfabetização que começou na Idade Moderna, que é nada, né? Tem que remontar a Renascença Carolíngia, porque se não fosse a letra minúscula, ninguém estava escrevendo nada. Né? Imagina o quanto agiliza a leitura e a compreensão do texto, né? A diferenciação escrever muito mais rápido. Eu lembrando que na época não tinha imprensa, né? Pois é, justamente. Tem os copistas. E os copistas tiveram o trabalho facilitado com a letra minúscula. Sim. Aliás, os copistas surgiram justamente na Renascença Carolíngia. E eles tinham um compromisso muito bonito, que era reproduzir fielmente, caractere por caractere, sem nem mesmo conhecer a língua, muitas vezes. Então, alguns monges não conheciam o grego, ou não conheciam o latim, enfim. A maioria conhecia o latim, né? Mas, enfim, estamos falando da França. Mas quando eles iam copiar o documento, às vezes eles não conheciam a língua que eles estavam copiando. Então, por que eles faziam isso, né? Porque eles pensavam que ali, de repente, podia ter, sei lá, a cura por uma doença que os gregos antigos descobriram, uma tecnologia que podia fazer a diferença, né? Então, olha só, eles podiam ter pegado aquele papel e jogado fora, exatamente. Né? E não. Tanto que tem um autor, que é Kenneth Clark, e ele é um protestante, ele não é católico, né? Inglês ou americano? Boa pergunta. Eu acho que ele é inglês. Ele escreveu um célebre aí, que é um clássico, que é A Civilização, o livro dele, de Kenneth Clark. Ele de fato, isso está no livro dele, né? Ele comenta que todos os documentos da antiguidade que chegaram nas mãos dos monges do século VIII, que viveram sob Carlos Magno, perduram até os dias de hoje. Quer dizer, o que chegou na mão deles, chegou até a gente. O que não chegou, já era. Claro, nós sabemos hoje que alguma coisa também acabou chegando por fontes árabes, por que fontes deturparam muita coisa. Mas que deturparam, né? Muita coisa. Muita coisa, de fato. Então, olha só que incrível isso, né? Que impressionante. E muitas outras coisas, né? As escolas das catedrais, né? Que surgiram também nesse contexto. As escolas das abadias já existiam. Foi uma iniciativa da igreja, né? Nas abadias, nos mosteiros já existia. Mas esse contexto, digamos, urbano, citadino, né? Junto às catedrais, vai surgir aí já na época de Carlos Magno. Nós estamos falando do quê? Estamos falando do ano 800, século IX. Nós não estamos falando de Leonardo da Vinci, né? Desse tempo do Renascimento, ali dos séculos XIV, XV, XVI.
Então, isso é uma coisa importante de destacar, né? Que apesar daquele chacoalhão que a sociedade tomou na queda do Império Romano, né, o pessoal logo sacudiu a poeira e foi trabalhar, né? A igreja, claro, teve muito trabalho, porque a maioria dos bárbaros... Então, isso que eu ia falar, a invasão dos vikings, sarracenos e tudo. Sim. Então, vejamos, né? A Europa estava cercada, né? O que nós tínhamos no oeste? Oceano Atlântico, intransponível na época, né? Ao norte, ataques dos vikings. Ao sul, ataque dos muçulmanos, dos mouros, sarracenos, enfim. E do leste, ataque dos magiares e dos hunos. Pouco se comenta, os magiares chegaram até na Península Ibérica, imagina só. Sim, de fato, né? E depois acabaram se sedentarizando, né? Acabaram se convertendo, olha só que impressionante, e hoje nada mais são aí seus descendentes, os húngaros, né? Os húngaros descendem muito aí dos magiares, né? Dos hunos até mesmo, né? E, então, vejamos, como é que a Europa ia fazer para... Ela quase sucumbiu, né? Ela quase sucumbiu. E a única instituição que ficou de pé na queda do Império Romano foi a Igreja Católica, né? E a família, vamos dizer assim. Por isso que a Igreja e a família eram o cerne do medievo. E foi a Igreja e a família que reconstruíram a sociedade, que reconstruíram a civilização ocidental, a cultura ocidental, né? Ela foi, de fato, aí a guardiã da civilização ocidental. E você vê, sem preconceito nenhum, porque... havia a memória da excelência de Roma antiga. Sim. Mas, no entanto, os bárbaros foram acolhidos, né, sem Sim. preconceito, foram convertidos. Sim. E, no possível, hábitos bárbaros foram incorporados, como o juramento de vassalagem, né, primitivo, Sim. vem de modo árabe, né? Como é que ele chamava? Comitatus, né? Comitatus dos germânicos. Comitatus dos germanos foi absolvido, né? Sim. Então você vê como o trabalho da igreja, o contato com o pessoal, pensa, não é impositivo, agora vale, tudo que você sabe não presta para nada. Sim. A conversão dos bárbaros incorporou o Comitatus, né? Sim, de fato. E interessante que a igreja preenchia as lacunas. Então, quando ela notava essas lacunas desses reinos bárbaros, desses reinos germanos, né, ela costumava preencher ali com um pouquinho de direito romano, né? Então, a gente vê, por exemplo, que o Comitatus acabou formando uma espécie de confluência, né, com a ideia da clientela, que vinha lá de Roma Antiga, né? Ou mesmo o Pacto dos Federados, né, que já existia em Roma, e aí, inclusive, vai surgir a ideia do feudo, né? Do feudalismo, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Essa harmonização do direito romano com o direito germânico, né, foi operado, foi costurado pela Santa Igreja. Então, isso é uma coisa importante que precisa ser dita. E só o fato de não se dizer isso, só o fato de se omitir, isso já muda a percepção das pessoas com relação à história, com relação à Idade Média, com relação à Igreja. Como muitas pessoas fazem opções pessoais, né? Segmento moral, enfim, baseado naquilo que vê de história, vê a questão do passado. Então, é crucial que a gente restaure essa visão. Claro, a história é mestra da vida, né? Sim, de fato. A história é mestra da vida. E... há de se considerar que nesse negócio de suposta ignorância, nós também temos que levar outro ponto em consideração, que é uma típica herança grega, que é a tradição oral do conhecimento. Então, entre os gregos, muitos não sabiam ler, mas de fato tinha uma cultura muito boa, porque era repassado oralmente, não lendo e não sabendo ler. Ora, a Idade Média, em locais onde as letras não chegaram, o conhecimento era repassado oralmente, como aconteceu na Grécia Antiga. Então, nós temos que diferenciar pessoas ignorantes de pessoas analfabetas. Uma coisa na Idade Média, isso não era sinônimo. Pessoa analfabeta na Idade Média, ou seja, aquele que não sabe ler, não é sinônimo de gente ignorante. Ele poderia ter uma boa tradição oral e ter bastante conhecimento na sua era. Um exemplo que vinha por tradição oral e não escrita eram as corporações de ofício, né? Sim, de fato. Uma peça-chave aí, né, da civilização medieval, vamos dizer assim. E grande parte disso veio, de fato, passado de geração em geração, né, nesse segmento, né? Tal qual aí tínhamos os aedos na Grécia Antiga, né? Que... também vem de Roma também, né? Sim, Roma sim. tinha também as Sim. corporações e tal. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.